Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu momento com Deus. Pois muito bem, durante toda a semana estamos estudando aí o tema Ensina-nos a Orar, onde a proposta é durante todo um trimestre conhecer mais de forma aprofundada o livro de Salmos. E diga-se de passagem, esse livro tem sido uma bênção para cada um de nós que durante todos os dias temos reservado aí um momentinho para o estudo da palavra de Deus. Mas antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, nós fazemos algo muito especial, não é mesmo, Andressa? É. Nós oramos. Não tem como estudar a palavra de Deus sem pedir a permissão do autor da mesma para assim nos ensinar. E nesse momento, eu quero convidar a Andressa, a minha querida esposa, para fazer a oração e logo em seguida ela introduzir o estudo junto conosco, tá bom? Ora com a gente. Ora, oremos. Santo e grandioso Deus, te agradecemos por mais uma oportunidade que temos de estudar as Sagradas Escrituras. De forma especial, te pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para que nós possamos tirar, Senhor, lições preciosas e colocar em prática em nossa vida. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pois muito bem, o tema de hoje é Restaura-nos novamente. E como a gente veio estudando durante essa semana, todos os dias fez ali a referência a um salmo. O salmo que fez referência hoje foi o Salmo 60 e os versos que a gente foi instruído a ler para esse estudo foi os versículos do 1 ao 6. Se você tiver a oportunidade, do 1 ao 5? Do 1 ao 5. Se você tiver a oportunidade, você leia esse salmo e tire lições preciosas para a sua vida. Mas o contexto dele é um contexto ali de guerra, em que Davi estava guerreando contra os sírios e ele faz essa súplica a Deus, que Deus olhe para eles, que Deus dê a vitória a eles. Então, entendendo esse contexto, a gente vai tirar algumas lições que a lição abordou. E a primeira delas, eu gostaria de perguntar a você, Davi, qual foi a lição que esse salmo falou ao seu coração? Bom, durante a semana a gente vem meditando aí em salmos que tratam sobre um contexto de lamento, né? E aí fica aquele questionamento, que foi até um questionamento que a própria lição evocou, trazendo a nós a reflexão. Você acha que o salmo de lamento, ele agrega a vida das pessoas que não estão passando por situações difíceis? A princípio eu fiquei um pouco pensativo, né? E até chegar a comentar com você, não, eu acho que não agrega em nada, porque o que é que a gente pode tirar de uma situação triste se eu estou vivendo um momento bom da vida? Eu acho que não tem nem espaço. Só que aí a lição trouxe ensinamentos maravilhosos. E o primeiro é, sim, os momentos de lamentação, os momentos de adversidade, tem muito a nos ensinar, apresentados pelos salmos, mesmo em momentos bons da nossa vida. Porque faz com que cria em nós o sentimento de empatia pelas outras pessoas. Que é bem verdade que por mais que eu esteja vivendo um momento bom na minha vida, talvez a pessoa vizinha minha não esteja vivendo a mesma situação. E isso faz com que eu tenha empatia por ela, tenha, de certo modo, uma visão mais ampla do mundo, pois a situação difícil vem sobre a vida de pessoas boas e pessoas ruins. Não é só aquela pessoa está marcada para sofrer. Não é isso que acontece. Situação difícil acontece com todas as pessoas. E a lição mostrou que a meditação em salmos e lamentos nos ajudam nessa visão para ter mais compaixão com o próximo. E não só isso, né? O primeiro ponto que a lição quis destacar foi realmente essa pergunta que você respondeu. Como os salmos de lamento como esse podem nos ajudar, mesmo estando felizes, mesmo estando em tempos de bonança? É um alerta para nós. Em que sentido, Andressa? Porque não é porque nós estamos passando por esses momentos que nossa vida está tudo bem, que no futuro isso não possa acontecer. Como nós sabemos, nós estamos inseridos em um contexto de um conflito entre o bem e o mal. E enquanto nós habitarmos nesta terra, nós estamos susceptíveis a passar por momentos de dificuldade.
E a lição trouxe esse alerta para nós, nesses tempos de bonança, nesses tempos que a gente está alegre, a gente se preparar para esses momentos difíceis que podem chegar até a nossa vida, através do contexto que trouxe, né, de Davi. E outro ponto que eu achei bem interessante, que foi esse também que você falou, é a questão da compaixão. Muitas vezes em nossas orações, e é um ponto que a lição abordou, nós fazemos o quê? Eu não sei vocês, mas a gente tem um costume. Eu digo costume porque muitas vezes a gente nem realmente está refletindo naquilo. E foi o alerta da lição, para a gente ter essa compaixão que você citou pelo próximo. A gente sempre em nossas orações, Senhor, eu peço oração pelos enfermos, pelos menos afortunados. E muitas vezes são palavras, ao meu ver, digo por minha experiência cristã própria, palavras soltas, palavras que realmente eu não reflito naquilo que eu estou dizendo. E a lição de hoje trouxe essa questão da gente lembrar realmente dos menos afortunados, das pessoas que estão sofrendo e, como a gente está estudando a questão dos salmos, como eu, estando feliz, vou utilizar esse salmo na minha vida. A gente já viu que eu vou me preparar para tempos difíceis, mas também eu posso pegar esse mesmo salmo e ler para as pessoas que estão passando por esses momentos difíceis e dizer que a palavra de Deus, ela traz esse conforto, que outras pessoas no passado passaram por essas dificuldades, mas o final foi um final feliz, né? Foi aquilo que Deus fez na vida delas. Um outro ponto, Andressa, bastante interessante que a lição abordou e que muitas vezes a gente não tem o devido discernimento para isso, é o seguinte aspecto. Às vezes a gente está vivendo uma boa fase da vida e, de certo modo, esquece que ao nosso redor existem pessoas que estão vivendo uma realidade de vida completamente diferente da nossa. E a gente, de certo modo, compartilha, torna conhecida as felicidades, as coisas, sem levar em consideração a dor que a outra pessoa está sentindo. Ah, Davi, então quer dizer que eu não posso mais me alegrar com a fase boa da minha vida? Pode, mas é preciso ver o contexto das pessoas que e você... também eu digo assim, a palavra bom senso, né? Não é porque você está feliz e bem que você agora deve cantarolar assim, como se não tivesse mais ninguém ali ao seu redor. Você, de certo modo, trata com desprezo a dor da outra pessoa, né? E não é isso que o cristianismo ensina. A gente vê muito isso no caso de Jesus, né? Jesus era um homem cheio de graça, cheio de vigor, cheio de vida. Mas isso não quer dizer que ele não podemos dizer assim, rebaixava as outras pessoas com a sua situação privilegiada. Ele não fazia isso. Ele ia até as pessoas com um gesto de compaixão e abençoava aquelas pessoas da forma que ele podia. Alguns eram perdoando pecados, outros eram curando, outros eram visitando, dando atenção, a palavra amiga, ou seja, da forma que ele podia, ele abençoava as outras pessoas, fazendo com que a situação difícil que ela se encontrasse fosse amenizada o máximo possível, para poder, de certo modo, equilibrar a balança da desigualdade que o pecado proporciona. É Não é verdade. verdade? E isso que você disse casa muito bem com o que eu falei anteriormente, da gente utilizar a palavra de Deus, porque Jesus levava tudo isso que você está dizendo. E a gente deve ser o quê? O Cristo, né? Mostrar aos outros esse cristianismo real, na prática. Então, quando pessoas estiverem passando por esses momentos de dificuldade, a palavra mais importante, o que nós mais devemos passar para os outros é Cristo em nossa vida. E o Cristo em nossa vida pode ser externalizado através de sua palavra. Teve uma perguntinha aqui na lição que eu gostaria de compartilhar e eu queria saber a sua resposta, né? Fica a dica, bota no comentário a tua resposta, tá bom? A pergunta é assim: o evangelho ainda possui o mesmo poder e por que não deveríamos testemunhar hoje os mesmos resultados? Olha que coisa interessante. O evangelho é o mesmo. Não mudou nada da época de Jesus aos dias de hoje. É a mesma coisa o evangelho. Só que os resultados têm sido bastante diferentes. A pergunta é, por que os resultados são diferentes? O que é que mudou da época de Cristo, das práticas de Cristo, que é o evangelho vivo, para os dias de hoje? Então, compartilha aí a sua opinião, o que é que mudou, porque nós estamos tendo resultados diferentes.
e se você concorda, se estamos sim tendo resultados diferentes. Acho que chegamos ao fim Chegamos ao fim. do nosso estudo guiado. Mais uma vez foi uma bênção. Eu louvo a Deus porque não somente eu, mas minha esposa e você está aí do outro lado, juntos, tendo esse momento com Deus, meditando na sua palavra e tirando lições preciosas na nossa vida. Mas fica aquela reflexão. Nós precisamos viver as lições aprendidas. Que nós possamos tornar o aprendizado de hoje uma realidade na nossa vida. Amém. Amém? E quais os recadinhos finais, Andressa? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com todos os seus amigos e volta aqui amanhã para o nosso encontro em mais um Meu Momento com Deus. Nosso estudo guiado sobre o livro de Salmos. Até a próxima aí. Tchau, tchau!